É uma satisfação muito grande voltar a falar. E hoje o nosso encontro tem a ver com o tema depressão. Hoje é algo assim, bem brando, bem tranquilo. Bioquímica eu vou deixar para quinta-feira, depois de amanhã. Hoje vamos falar um pouco, vamos filosofar um pouco sobre depressão. Muitas vezes, junto ao público leigo, a gente ouve algumas expressões do tipo assim: depressão é frescura, depressão é falta de trabalho, ou até depressão é doença de rico. Afinal de contas, o que é essa história de depressão? É frescura ou realmente é uma patologia? Eu quero deixar muito claro que a depressão não é falta de vontade de trabalhar, que a depressão não é preguiça, que a depressão não é frescura, que a depressão é realmente uma patologia. Aliás, a gente poderia dizer que uma patologia que a cada dia se torna muito mais séria em nosso meio. No sentido, não de que a patologia está ficando pior, não, é que o número de pessoas com esta patologia cresce dia a dia. E a primeira pergunta seria do tipo: com que idade eu posso pensar em depressão? Depois dos 20, depois dos 40, depois dos 60? Eu faria a você uma pergunta, uma contra-pergunta. Com que idade eu posso pensar em anemia? Anemia? Eu já vi criancinha recém-nascida com anemia, já vi criança maiorzinha com anemia, já vi adolescentes com anemia, já vi adultos com anemia e já vi senhores velhos com anemia. Pois é, depressão é igual. Qualquer que seja a idade que possa dar anemia, também pode dar depressão. Então, muito atento a isso. Depressão não tem idade para acontecer. É muito comum, muito comum, que se diga assim: depois que eu perdi aquela pessoa, ou depois que tal fato aconteceu, eu fiquei deprimido. Veja, eu não quero aqui tirar a tristeza de ninguém. Mas quando você para, procura e acha a causa, o motivo, a motivação, o que foi que te levou a ficar deprimido, melancólico, triste, então esta é uma tristeza que tem causa real. Olha, eu saí hoje, fui andar e quando eu vi, eu perdi R$500. Meu Deus do céu, que tristeza! Uma tristeza que eu sei por quê? Porque eu perdi R$500. Então veja, esses exemplos que eu estou dando são exemplos de tristeza, de melancolia com causa definida. Não é disto que eu quero falar com vocês hoje. Com vocês eu quero falar de depressão. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Depressão é uma tristeza,
lá no fundo da gente, que nos abate, que nos deixa assim, melancólico. E eu paro e começo a pensar, começo a refletir sobre a minha vida e não acho a razão disto nem no meu trabalho, nem na família, nem no relacionamento com os amigos. Então, afinal, da onde vem essa tristeza? E eu não consigo achar. Ponto. É desta tristeza que eu quero falar hoje com vocês. De uma tristeza, de uma melancolia, de um estado introspectivo que a gente não encontra a razão de ser, não encontra a motivação, o porquê é que eu estou assim. Bem pelo contrário, você às vezes para, reflete, procura e chega à conclusão de que não, que você deveria estar. Veja, o serviço vai bem, eu estou ganhando bem, a família está tudo em ordem, os filhos vão bem, enfim, eu estou com saúde, eu devia estar alegre, eu devia estar contente, mas não estou. É dessa tristeza que nós vamos falar hoje. Uma tristeza, então, que não tem uma motivação. Esta tristeza, lá no fundo da alma, acaba fazendo com que a gente se sinta assim, apático, desinteressado porque, na verdade, nada do que acontece me traz felicidade, nada do que acontece me acalenta, me dá aconchego, nada do que acontece me tira desta tristeza. E aí a gente vai suportando, busca até não transparecer estes sentimentos e a gente vai tocando a vida. Mas lá dentro da gente existe uma perda de vontade de tudo, no geral. Se a água desce, ou se a água sobe, se ela vai ou se ela vem, está tudo bem, está tudo em ordem. As coisas, o mundo perde o seu colorido. É isso, lá no fundo da gente. E isso tem uma gradação, tem um tamanho. Hoje, não vamos falar em bioquímica, mas eu preciso dizer para você que os sintomas que eu vou estar descrevendo, eles estão muito relacionados à serotonina, a substância da felicidade. E claro, ela precisa faltar para que eu perca a minha felicidade interior. Então, volto a frisar, qual a idade que isso pode acontecer? Em qualquer idade que possa ter anemia, pode ter esta tristeza. Puxa vida, mas então quer dizer que essa tristeza acontece nas pessoas idosas? Acontece nas pessoas idosas. Acontece nas pessoas aí dos seus 40, 50 anos? Acontece. E mesmo nos jovens de 30, 40, de 20, 30 anos acontece. E no adolescente acontece também. E na infância também acontece. Nenhuma idade está isenta, nenhuma idade está imune a ter depressão. Nós é que precisamos estar mais atentos conosco e com aqueles que estão
à nossa volta. Posso dizer a vocês que, ao terminar a minha fala de hoje, tenho uma desconfiança que uma grande parte dos que me ouvem vão dizer: em algum estágio ou em algum momento eu já tive isso, eu já senti isso. Porque é algo muito comum e muito crescente em seu aparecimento. O que é... Boa noite, seu Henry. Satisfação em tê-lo conosco. Abraço do coração. Então, a serotonina, que é a responsável por esta alegria, ou pela falta desta alegria, então, esta tristeza, a serotonina pode ir diminuindo, e conforme ela vai diminuindo, ela vai dando gradações a esses sintomas, a esses sinais que eu vos falo aqui. Por exemplo, assim, conforme a serotonina vai diminuindo, eu vou ficando entristecido. E ao ficar entristecido, eu começo, por exemplo, a ter a sensação de que eu tenho mais fome. Eu tenho, não é bem fome, desculpe, eu falei errado. Eu tenho uma compulsão por comida. Eu não estou com fome, mas é aquela ânsia de comer, em especial doce, em especial doce. Eu só friso aqui que quando essa depressão está associada com uma perda de dopamina, eu posso ter vontade de salgado. Só para lembrar, não vamos falar hoje em bioquímica. Mas então veja, conforme essa minha serotonina vai diminuindo, eu começo a me sentir pequeno, eu me sinto inferiorizado. E esta inferiorização é que faz com que eu me sinta feio no espelho. Eu me olho e me sinto feio, meu cabelo está ruim, a minha roupa não é bonita, nada que eu tenho é bom, ou satisfaz, ou traz compensação de alegria. Mas veja, na medida em que a depressão progride, na medida em que a serotonina diminui, eu vou me sentindo cada vez mais incapaz. Eu perco a sensação de capacidade. E é aí, a hora que eu perco esta sensação de capacidade, que eu vou começar a dizer assim: nossa, eu tenho tantos problemas, eu tenho problemas enormes, mais do que qualquer um. Meus problemas são imensos. Não, não, não. Os problemas são iguais para todo mundo. A questão é se eu sou capaz ou se eu estou me sentindo incapaz. Eu é que fico grandão ou eu é que fico pequenininho. Eu é que fico até bonito ou eu é que me sinto o patinho feio. Eu é que sou feio. E aí entra a história de que, olha, eu sou feio, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, ninguém me entende. Estes sintomas, na verdade, são luzes piscando de alerta de que lá no interior existe um incômodo muito grande, existe uma insatisfação muito grande, uma tristeza muito grande. Lembra do início? Sem ter motivação aparente. Então,
Ninguém está deprimido porque acha seu papai feio, ou sua mamãe feia, ou seu irmãozinho bobo, ou... Não, é algo que está dentro da gente. Que nos adultos você pode até encontrar alguém que exteriorize, que diga, olha, eu estou sentindo isso. Mas difícil pensar que uma criança consiga dizer exatamente isso, porque nem ela consegue perceber os sentimentos que estão rodando dentro dela. Esta perda de autoconfiança. Não sei se eu vou dar conta, sabe? Eu acho que isso não é para mim. Não tem alguém que possa fazer melhor que eu? Ou sempre o dos outros ficaram melhores e mais bonitos? Porque eu sou o patinho feio. É esta sensação de que eu não vou conseguir, ninguém gosta de mim, eu sou sempre excluído. São estes os alertas exteriores que mostram um interior cheio destes sentimentos. Isto ainda pode estar associado a alguns outros sintomas, do tipo assim, já pensou se de repente eu for contar a vocês a história do lobo mau e os 3 porquinhos? Quando eu chegar na parte de que o lobo mau bateu na casa do porquinho que fez a casa de palha e que quando soprou a casa foi para os ares e o porquinho se sentiu todo ameaçado, e aí de repente teu olho enche de lágrima e você começa a ter sinais de emotividade muito aparente. Ou seja, eu de repente me emociono com muita facilidade, eu me emociono escutando ou vendo uma televisão ou um filme, e eu sei que isso não é uma realidade, isso é uma historinha do lobo mau e os 3 porquinhos, mas eu não me contenho e eu me emociono. Para falar de alguma coisa mais ligada à minha pessoa, eu me emociono, ou seja, viro uma Maria Chorona. Isso é um fato próprio e constante. A emotividade fica exacerbada, fica à flor da pele. Nós podemos ainda ter uma questão mais ou menos assim. Ao iniciar, ao progredir desta depressão, desta falta de serotonina, eu vou ter uma dificuldade para conciliar o sono. Ou seja, eu brinco muito com uma expressão de que você deita na cama e fica feito bife. Ou seja, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, e não pega no sono, demora para pegar no sono. Esta dificuldade é induzida pela queda da serotonina. E quando você consegue pegar no sono, você vai ter um sono que não é aquele sono gostoso, profundo, que vai ao sono REM, que você sonha, porque todas as noites nós sonhamos, e você acorda no outro dia descansado, nem sabe que sonhou. Não vai ser isso. Quando você consegue pegar no sono, vai ser um sono bem superficial, que você até tem a impressão, puxa vida, já são 6 horas da manhã, eu não dormi nada, eu acabei de deitar, como é que pode? Eu deitei à meia-noite, são 6 horas, eu acho que eu não dormi, como é que passou esse tempo todo? Claro, porque o teu sono foi horrível, foi muito superficial. Você escutou o carro passar na rua, você escutou o sino da igreja bater, você escutou tudo. Você teve um sono
muito superficial. Este quadro é de um início, de uma parte inicial da depressão. Não dá para dizer se inicial, mas é do início da depressão. Lá mais para frente, quando a serotonina fica ainda menor, nós vamos ter uma reviravolta deste quadro. Isso não vamos falar hoje de bioquímica, o combinado foi esse. Não vou dizer que é porque a serotonina deixou de brecar a produção de histamina. E aí a histamina entra e nos faz ter uma vontade de ficar dormindo dia e noite, de não sair da cama. Vão vocês, deixa que eu fico. E a pessoa só quer ficar isolada. É um caminho muito fácil de ser descrito. Isolamento. A pessoa inicialmente deixa de frequentar festas, depois deixa de se relacionar com as pessoas estranhas, depois começa a deixar de se relacionar até com vizinhos, e aí começa a deixar de se relacionar com os familiares mais afastados, depois deixa de se relacionar ou se isola até dos familiares, e aí chega num ponto que tenta se isolar de si mesmo. Esse é o ponto que começamos a conversar agora. Depressão, serotonina, são sentimentos, estão relacionados a sentimentos. E aí surge um sentimento que é o sentimento de que eu não quero mais viver isso, eu não estou mais aguentando isso, eu não estou mais suportando isso, eu não quero mais viver isso. E isso transparece, ou você vai dizer que são pensamentos suicidas. E aí você, não, suicidas, eu nunca tive esses pensamentos. Você nunca disse, ou nunca ouviu dizer, alguém dizer, eu quero é sumir. Sumir? Será que se eu sair daqui de São Paulo e mudar para Belo Horizonte, eu vou sumir de tudo que está aqui na minha cabeça? Ou se eu for para a França, ou se eu for para a Alemanha, será que eu consigo sumir destas coisas que estão aqui na minha cabeça? Claro que não. Então, esse eu não aguento mais, eu quero é sumir. Esse sumir é ir embora. Para onde? Para o outro plano. Esse sumir significa eu quero morrer. Pensamento suicida. No entanto, você ainda vai ficar pensando comigo assim: depressão suicida ou depressão não suicida? Bom, eu quero fechar esta nossa conversa lembrando a você que depressão está relacionado a serotonina e serotonina está relacionado a sentimento. Sentimento é sentir, não é fazer. Suicídio é alguma coisa que depende de fazer. Eu não quero mais viver assim. Isso eu não quero. Agora, para eu não viver mais assim, é preciso que eu faça alguma coisa. Faça não é mais com serotonina. Então, a serotonina é sentimento. E como sentimento, ela vai até o sentimento de desejo de não viver mais assim. O fazer é uma outra conversa. Tá? Mas até aqui, toda depressão vai progredindo e vai mostrando todas estas coisas
que eu fui tentando citar aqui. Desde um simples estar isolado, entristecido, parece que nada me traz alegria, parece que nada empolga. Você não vê essa pessoa empolgada, você não vê essa pessoa alegre, nada a deixa, nem por alguns instantes, feliz. Nada faz a alma trepidar. Até pensamentos de suicídio, até um isolamento, e a hora que chega dentro da concha, quero me isolar de mim mesmo. Isso é um pensamento suicida. Então, isto é uma patologia, é uma doença. E esta doença, ela, como eu disse, e vou repetir, ela pode acontecer em qualquer idade que possa acontecer anemia. Você já sabe que a anemia acontece em qualquer idade. Por isso, depressão também acontece em qualquer idade. A nossa conversa de hoje teve um fundamento, ou teve a finalidade de chamar a atenção sua para você mesmo, chamar a atenção sua para com seus filhos, para com seus pais, para com seus companheiros. Então veja, a depressão pode estar acontecendo com qualquer um e ser esta a razão que nos leva a estados de difícil convivência. A depressão é algo que pode levar qualquer adulto ou qualquer criança ao suicídio. Eu agradeço a tua atenção e deixo marcado contigo quinta-feira às 20 horas para a gente falar um pouquinho de tratamento de depressão. Tratamento clínico, através do tratamento oral e do tratamento endovenoso. Então, deixo marcado com vocês para quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite. Vamos falar então um pouco sobre o tratamento desta patologia que busquei pincelar, definir, mostrar para vocês nesta noite. Ok? Muito obrigado pelo vosso comparecimento. É um prazer muito grande. Um abraço de coração a todos vocês. Henry, até lá.